Olá, pessoal. Estamos iniciando uma live agora. Para quem acompanha o nosso Instagram, sobre um problema muito que acontece frequentemente na engenharia civil, que é o surgimento de fissuras, rachaduras, trincas, certo? E quem nunca, né? Qual profissional, não precisa ser profissional, que não se deparou aí na sua casa, num imóvel de um amigo, uma patologia aí dessas, certo? Então, hoje nós convidamos um especialista em engenharia diagnóstica. Nós estamos muito... O pessoal já está dando oi. Oi, pessoal. Que bom, estou muito feliz que vocês estão por aqui. E esse engenheiro ele vai comentar a fundo sobre esse problema, tá? Ele vai abordar os principais pontos aí. E eu acho isso muito, muito legal. E agora a gente vai esperar o engenheiro entrar aí, tá bom? Mais um pouquinho, acho que ele já entra. Tudo bem, pessoal? Rafael, Ricardo. Feliz que vocês estão aqui. Vamos esperar o engenheiro Hugo, entrar. Será que ele está conseguindo enviar a solicitação pra gente? Não, entrou um Hugo, mas é Nunes, não é Hugo Martins. Ai, meu Deus, e agora? Deixa eu ver aqui. O Carlos falou que é um dos problemas que mais dá dor de cabeça na obra. É verdade. Nem fale. Fora todo o processo aí de manutenção, né? Das edificações aí. E tem muita edificação que sofre com isso. Aqui, ó, chegou finalmente o nosso engenheiro. Finalmente, vamos ver se ele vai entrar. Oi, Sofia, tudo bem e você? Olá, Thalita, boa noite. Tudo bem? Tudo certinho, e você? Tudo ótimo. Esse é o Que nosso bom. engenheiro, Hugo Martins. É, Hugo, eu gostaria de inicialmente que você possa se apresentar para o pessoal aí sobre os seus trabalhos, o que você faz, qual a sua especialização, da onde você Bacana. é. Vamos lá. Thalita me convidou, né? Ela veio lá de Curitiba e me convidou para participar aqui da live e falar um pouquinho de patologias, né? De trincas, fissuras e rachaduras. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Hugo Martins, eu sou engenheiro civil e diagnóstico, né? Moro em Salvador. É, Trabalho tanto na parte de construção civil, né? Reformas de interiores, enfim, que é uma praxe, mas sou pós-graduado em engenharia diagnóstica, né? Patologias e perícias na construção civil. E tenho tocado, né, um trabalho bacana aqui na cidade de Salvador. Eu sou orientador de 3 empresas juniores aqui na cidade, na Faculdade Federal da Bahia, na Universidade de Salvador e na Universidade Católica também. E sou precursor de um projeto chamado Inspeção em Dia, onde a gente trata, né, de assuntos voltados à inspeção predial, mais uma vez trazendo essa onda de informação, né, que é importante para o nosso mercado de trabalho, para as construções principalmente daqui de Salvador, mas voltado para o Brasil de maneira geral, porque a gente sabe a importância da manutenção e de que cuidar das nossas edificações é um processo construtivo mesmo, né, de mudar esse cenário geral que o Brasil tem esse senso comum de que às vezes a manutenção e que a engenharia é um serviço muito caro e complexo, enfim. Então, eu toco esses projetos, né, com capacitações, enfim, palestras, e trazendo conteúdo para informar as pessoas e trazer uma onda de conscientização mesmo, uma melhora para nossas edificações, a nossa qualidade de vida e o Bom, nosso mercado de trabalho também, a valorização da nossa categoria também. muito legal. Como vocês podem observar, o engenheiro ele tem uma carga de trabalho muito grande nessa área e ele vai conseguir, ele vai abordar fundo sobre isso. E como ele disse, ele é de Salvador.
Então, esse problema patológico, ele é um problema não só em Salvador, ele é um problema no Brasil inteiro, no mundo inteiro, entendeu? É um problema, é um dos problemas de patologia que mais acontece. Inicialmente, eu gostaria que o engenheiro abordasse conosco sobre quais as principais manifestações patológicas que são encontradas assim, geralmente em engenharia diagnóstica. Pronto, vamos lá. Então, aqui em Salvador, principalmente, né, a gente tem uma ação muito forte da maritimidade, e então as questões de corrosão de armaduras, enfim, de filtrações, são muito presentes aqui. Mas em comum, né, em geral, quando os clientes me procuram, eles geralmente trazem muito cenário de fissuras, então eles identificam, né, eles enxergam ali que tem algum problema acontecendo, não sabem identificar, mas que A geralmente partir são as da fissuras. Uhum. Isso. Eles identificam a manifestação e falam assim: olha, Hugo, eu não sei por que isso está acontecendo, eu quero entender. Então vem aqui, dá uma olhada, e aí contratam um engenheiro diagnóstico. As instalações hidráulicas também, né? As questões de vazamentos, infiltrações, também são bem pertinentes. E as questões estruturais, né? Quando já se percebe um desplacamento, coisas desse gênero, as pessoas também acabam recorrendo ao engenheiro diagnóstico. Então aqui a gente acaba ficando muito preso, principalmente as fissuras, que são um dos sinais mais básicos, né, das manifestações patológicas aqui. A gente está falando em fissura, trinca, rachadura, mas o que é isso? Qual a diferença entre eles? Qual a Pronto, vamos nomenclatura lá. deles? A gente tem isso muito em aberto, né, na verdade. Assim, não existe uma norma específica que classifique, que organize essa nomenclatura e esses conceitos básicos. Então, meio que fica aberto ao profissional, deixando claro isso dentro do seu documento técnico, que no nosso caso é o laudo ou relatório de engenharia. Então, quando é uma abertura muito pequena, a gente tem considerada a fissura de até 0,5 milímetros, né? Nós temos o fissurômetro, que é um equipamento para também medir as fissuras, né, sua abertura. Uhum. Então, até 0,5 milímetros são consideradas fissuras. E acima de 0,5 e menores de 1 milímetro, então são as trincas. Então, assim, esse é o parâmetro que eu venho usando, né? É da norma de impermeabilização de 2013. Então, ou de 2003, perdão. Então, é muito aberto, porque algumas normas pontuam esses termos, esses conceitos, mas não é nada engessado. Fica muito a cargo do profissional, ao meu ver, classificar as trincas, fissuras e rachaduras e descrever isso para o seu cliente no seu documento. Então, para mim, as fissuras são até 0,5 milímetros, de 0,5 a 1 são trincas, e de 1 acima são as rachaduras. Isso varia muito de profissional a profissional, mas esse é o padrão que eu tenho adotado. E não sei se você pode me confirmar isso. Fissura tem mais a ver com problema de revestimento, né? De pintura. E trinca é mais da estrutural. É isso? Exato, exato. Porque a fissura, como ela é mais fininha, então ela é uma coisa mais sensível, assim, é uma manifestação mais sensível, mais, como é que eu poderia dizer, discreta, né? Então ela está associada a patologias de ordem mais inferior, como pintura, retração, variação higrotérmica, coisas desse gênero. Já as Entendi. trincas, que são maiores, a gente acaba indo para uma variação maior e já são manifestações de cunho mais de revestimento, de infiltração e por aí vai. Entendi. Engenheiro, eu ouço muito falar sobre qual é a diferença entre fissura ativa e passiva. Bom, vamos lá. Qual a definição, diferença? Por que é importante a gente saber isso? Bom, vamos lá. Isso é importantíssimo, Thalita. Assim, é muito interessante, né? Quando a gente está ali fazendo um trabalho que eu até brinco que a engenharia diagnóstica, ela se parece muito com o trabalho de um médico. Então, assim, quando o paciente chega no consultório, é importante que identifique quais são os sintomas que ele está apresentando, qual é o seu histórico. Tudo isso faz parte do processo de diagnose, né? Então, é importante a gente saber a diferença entre fissura ativa e passiva, por quê? As fissuras ativas são fissuras geralmente mais críticas, mais complexas, porque elas ainda estão trabalhando, elas estão em avanço. E as passivas são geralmente fissuras mais tranquilas, porque elas são fissuras que não estão em processo de evolução. Ou seja, as fissuras ativas você consegue percebê-las pela sua trabalhabilidade. Então, quando você tem uma fissura que ainda está em processo de evolução
e que você percebe que sua abertura vai crescendo com o passar do tempo e com a evolução da patologia em si, ela é uma fissura ativa. E quando você percebe que não há mais evolução naquela abertura, é uma fissura passiva. Ah, mas por que isso é tão importante? Desta maneira, é uma forma mais fácil de diagnosticar e identificar qual é o cenário ali daquela manifestação. Ou seja, se eu tenho uma fissura ativa, eu devo ficar um pouco mais preocupado para diagnosticar, já que o processo está em ocorrência. Então, eu tenho que saber a sua origem, dá para você entender que alguma coisa está em acontecimento que gera aquela abertura. Quando a fissura já está passiva, então, entre muitas aspas, tá? Assim, de uma maneira muito coloquial, mas eu fico um pouco mais tranquilo, porque eu sei que ela não está em processo de avanço, a sua abertura não está aumentando gradativamente. Logo, eu acredito que a fissura seja de cunho mais tranquilo. É uma fissura de retração, uma fissura mais prática, mais tranquila de lidar. Sim, faz todo sentido. Tem que levar mais atenção, né? Mais uma cautela nessa situação. E sobre as características, as configurações características dessas manifestação de trincas e fissuras. Ó, o Breno Vamos lá. mandou palminha. Breno é um parceiro, é uma pessoa que trabalha também aqui comigo em Salvador, né, desempenhando também esse trabalho de diagnóstico e também trazendo um pouco do cenário da inspeção para a cidade daqui também. Ele participa do projeto Inspeção em Dia. Vamos lá. As configurações características, elas são importantes porque é um estudo que existe, né, na verdade, existem bibliografias que nos orientam em relação às configurações características das manifestações patológicas, principalmente voltados às trincas e fissuras, que são esse cenário básico, né? Então, os profissionais da área, temos a bibliografia aí de Trincas em Edifícios, né, o livro de Écio Thomas, que é uma bíblia para a gente de diagnóstica. Ele trouxe, né, depois de muitos anos de estudo, alguns cenários característicos para alguns tipos de manifestação patológica. Ou seja, com esse documento, com essas configurações características, você consegue, no primeiro contato com a manifestação, começar o processo de diagnose pelo que ela apresenta. Então, assim, por exemplo, se eu encontro numa parede de uma edificação uma fissura inclinada a 45 graus e que a gente tem ali um processo de falta de projeto, autoconstrução ou algo do gênero, eu já começo a ter um olhar mais voltado para o recalque de fundação, por exemplo. Porque a gente sabe que o processo de recalque de fundação proporciona à estrutura uma inclinação de 45 graus, uma fissuração de 45 graus. Então eu já começo a ter um olhar diferente. Quando eu olho para um revestimento, que eu percebo fissuras que acompanham, por exemplo, o revestimento pastilhado, eu sei que ali tem algum problema de cunho do material, provavelmente, né? Ou de execução. Então, as configurações características das trincas e fissuras, elas são uma base, né, um norte, para a gente iniciar o processo de diagnose. Mas aí tem um outro ponto, né, que é importante a gente trazer também. As manifestações patológicas, elas às vezes aparecem combinadas, né? Então, não é somente uma causa, uma ação acontecendo naquele espaço, naquele sistema. Então, as configurações características, elas ajudam a gente a identificar, mas eu reitero a importância do profissional de diagnóstica e dos engenheiros que trabalham, engenheiros e arquitetos que trabalham com esse ramo, para completar o diagnóstico, né? Porque não é só identificar e concluir que é aquilo, mas existem sim configurações características de trincas e fissuras que guiam a gente para um diagnóstico mais preciso. Não é uma conclusão, mas já te dá um caminho ali, né? Porque tem que ser estudado, né? Como que é? O engenheiro, ele tem a capacidade de realizar aquele tipo de trabalho. Então, ele estudou para aquilo, ele entende que uma fissura pode ser vários os motivos. E o engenheiro, ele tem capacidade técnica para isso, ele conhece os motivos, certo? E também tem um problema também de fissura de teto e laje, né? Que geralmente ocorre devido ao rompimento da viga, que também um direcionamento, mas nem sempre, né? Geralmente pode ser isso. Sim. E sobre aí, isso. Desculpa. É por isso que é sempre bom, sempre reforço, né? Que a gente não deve só se guiar pela bibliografia somente, mas a expertise do profissional, o estudo, né? A gente está sempre em processo de construção e de avanço em relação aos nossos estudos e à nossa experiência,
Então, reforço sempre que, por mais que existam isso, é importante que um profissional esteja ali acompanhando enfim, fazendo esse trabalho de maneira adequada. Exatamente. E a sua experiência, né? A carga que você tem já de atuação nessa área permite você ter esse conhecimento mais amplo aí, né? Exato. Sobre o verdadeiro motivo dessas fissuras, dessas patologias. Quais as maneiras, assim, de prevenir sobre Bom, prevenção de fissura e, enfim. é isso. Como a gente tinha falado ali no começo, né? As fissuras, eu vou generalizar, tá? Falar fissuras sempre para aberturas de maneira geral. Fissuras, trincas ou rachaduras, que a gente já trouxe a nomenclatura. Eu falo sempre fissuras. Então, assim, a gente já comentou agora há pouco que as fissuras, elas têm suas origens de diversas ações, né? Pode ser tanto por variação higrotérmica, troca de calor, má execução, má manutenção. Então, existem vários fatores que colaboram para que aquela manifestação avance e, enfim, aconteça. O que é que eu sempre falo, né? Por que eu falo de prevenção e de reparo de fissuras? Porque se existe alguém aqui que tem um problema disso, é importante que se entenda que não vamos tentar tratar somente o sintoma. Quando você vai ao médico, você não vai tentar tratar somente o sintoma, você vai investigar e tentar entender a causa. E a mesma coisa é com a trinca ou com a fissura. Você vai ter que entender qual é o mecanismo de ação que está acontecendo ali para poder sanar. Por que eu falo disso, Thalita? Porque existe muita gente, muitos profissionais, que simplesmente tratam o sintoma, né? Maqueiam a manifestação. Então, vem ali uma fissura, não sabe como funciona, aconteceu, e simplesmente fazem, né, preenchem ela com qualquer revestimento que seja com gesso, com massa acrílica, enfim, com algum tipo de revestimento, e não lidam com a manifestação em si. E quando a gente tem algum sintoma aparecendo, é importante que a gente tente entender porque aquele sistema, né, construtivo, aquela edificação, aquele imóvel, aquela construção, tem alguma coisa para dizer para a gente. Então, qual é a melhor maneira de prevenir se você tem problemas, como, por exemplo, aqui em Salvador? A gente tem a maritimidade muito forte. Quanto mais próximo do mar, eu tenho que ter cuidado com os materiais que eu vou utilizar, com a proximidade que isso vai dar e a exposição da própria estrutura, né? Porque a gente tem a durabilidade, a vida útil da construção. Então, a melhor maneira de prevenir é realmente ficando atento a cada etapa da construção civil. Seja na sua fase de projeto, na sua fase de execução, na sua fase de entrega e manutenção, principalmente. Eu reforço sempre isso, que a manutenção é o melhor caminho para se manter uma construção saudável. Então, Entendi. a melhor maneira de prevenir, de reparar a fissura, é entender a sua ação, a sua causa principal. E não simplesmente tratar a fissura. Eu faço questão de trazer esse start, porque Da onde é ela exatamente... surgiu? É isso? Exato. Aonde? Se é uma fissura por conta de movimentação de carga, vamos entender o que aquela fissura quer dizer. Não vamos simplesmente tapá-la e ignorar aquela informação. Vamos diagnosticá-la, vamos buscar entender. Então, eu faço esse link porque as pessoas às vezes esperam assim, olha, é muito simples, uma fissura, vamos passar a uma coisa, isolá-la e tá tranquilo. Não é dessa maneira que se resolve. Eu estou querendo reforçar mais uma vez que a melhor maneira de prevenir e de reparar uma fissura é, de fato, tendo um olhar generalizado e enfocado para aquela manifestação, aquele sintoma da construção civil. Engenheiro, uma pergunta. Por exemplo, eu sou engenheiro, eu não tive contato com quem foi o responsável por aquela obra, certo? E eu tenho que fazer um trabalho ali de engenharia diagnóstica no local. Só que essa patologia, eu não sei como que essa edificação ela foi construída, quais os procedimentos para isso, como é que eu vou definir a origem dessa patologia? Eu vou ter como base apenas os sintomas ou eu vou ter que buscar alguma coisa a mais, documentos, ou tentar contato com esses profissionais responsáveis anteriormente? Como que funciona isso? Perfeito, perfeito. Isso é uma curiosidade até, né? Muita gente... eu desempenho um trabalho aqui de inspeção predial, enfim, de diagnóstica, e aí muitas vezes eu chego na edificação e eu tiro realmente um pedaço do meu tempo de vistoria para entrevistar os usuários da edificação e quem é responsável pela manutenção. Então, eu geralmente faço essa alusão com a medicina. A gente vai tentar fazer um exame médico o mais completo possível para acertar no diagnóstico. Então, vamos lá. Eu tenho uma fissura.
Aqui em Salvador, inclusive, existe um senso comum, às vezes, de não se ter projetos. Então, a gente não tem muita informação. A gente tem que realmente lidar com o que está exposto. Então, Uhum. para analisar, identificar uma manifestação patológica, é importante que eu Uhum. tenha acesso a, primeiramente, os projetos. Isso é importantíssimo, porque a gente consegue entender quais foram as medidas utilizadas, quem é o responsável, quem executou, e se tudo está ali conforme o processo de prevenção das fissuras, porque elas estão previstas também em norma, né? Na norma de concreto, a gente, de estruturas de concreto, a gente sabe que tem fissuras que são previstas. Diante do tempo de cura e de endurecimento do concreto, existem alguns tipos de fissuras que são admissíveis. Então, também existem Ah, as fissuras do bem, né? Mas é sim. importantíssimo para identificar uma manifestação eu ter acesso aos projetos, porque dali eu consigo entender como a estrutura deveria estar projetada para trabalhar. Em segundo lugar, eu preciso saber como está acontecendo a manutenção daquela edificação, né? Se ela está regular, se o seu uso está regular, como foi previsto. Em terceiro lugar, eu vou perguntar como foi o avanço daquela manifestação. Então, quando ela começou a acontecer, quais foram os sinais que ela apresentou quando começou a acontecer, para eu entender a sua localização ali no espaço-tempo. Então, olha, essa fissura apareceu há 2 anos, mas há 3 meses ela piorou. E isso coincidiu com um período de chuva, por exemplo. Então, eu Uhum. consigo encaixar no espaço-tempo para ajudar no diagnóstico esse avanço da manifestação patológica. E, por Hum. último, realmente ir juntando as peças do quebra-cabeça, né? Analisar a manutenção, execução, material que foi utilizado e, se possível, partir para os ensaios tecnológicos, que são tanto o acompanhamento da abertura, né? Que a gente pode fazer essa medição e acompanhar por um tempo para ver se ela está ativa, como eu tinha falado lá mais cedo, das fissuras Uhum. ativas. Eu posso fazer ensaio técnico para ver se tem algum tipo de agressão ambiental ali, como algum agente químico que esteja agredindo aquela estrutura. É também um caminho. Então, os ensaios tecnológicos também são melhor amigo da engenharia diagnóstica, né? Eles ajudam a gente a diagnosticar de acordo com certos parâmetros. Então, a nossa fase de diagnose, né, o nosso processo de laudar uma manifestação é muito parecido com o de um médico. O paciente chega na consulta explicando o que Uhum. aconteceu, quando aconteceu. Se houver, Uhum. o que é um cenário ideal, um laudo anterior ao que você está fazendo, é muito importante, porque é um outro profissional te trazendo mais um cenário. Então, eu sempre faço essa alusão com um caso de medicina mesmo, em que o profissional vai tentar buscar o máximo de informações, inclusive anteriores, de outros profissionais, para poder fazer um diagnóstico mais completo enfim, mais efetivo, né, mais assertivo. Muito, muito, muito interessante isso. Então, são vários fatores, né? Não é um simples trabalho. Você não pode esperar que, né? Engenheiro não faz simples trabalho, engenheiro faz o trabalho completo. Com certeza, com certeza. Então, eu gostaria de saber sobre qual que é a importância da manutenção preventiva no caso de surgimento de fissura, de patologia. Bom, vamos lá. É, a manutenção preventiva, na verdade, ela não está só importante para o processo da prevenção de aparecimento de fissuras. É muito importante, acho que esse é o nosso trabalho de formiguinha aqui, de estar trazendo informação e de, enfim, conscientizar as pessoas de que o processo de manutenção ele é importantíssimo para a vida útil da construção. Então, Tá. a manutenção preventiva, da maneira que eu enxergo, seria o quê? Respeitar os tempos de manutenção, de limpeza, tudo que está disposto no plano de manutenção daquela edificação, e que existe Uhum. norma para isso, né? A gente tem a norma de manuais de manutenção e de elaboração, enfim. Aham. Então, a manutenção preventiva, principalmente associada ao laudo de inspeção, por exemplo, que ele é, aqui em Salvador, né, é obrigatório, ele tem periodicidade, então a gente tem que, de 5 em 5 anos, por exemplo, em edificações residenciais, ter disponível um laudo de inspeção predial. Por que isso? Com esse documento, com essa terceira visão do profissional, toda a gestão fica embasada e tem ali um documento que organiza toda a edificação, as suas manifestações, o que está pendente, o que, é que tem de anomalia, porque é importante, é como se fosse o check-up que a gente Uhum. tem que fazer anualmente no médico. É Uma o mesmo padrão. organização. Tá. Exato. Então, se a gente tem um profissional que acompanha aquela edificação, né, com tempos constantes,
e tem aquele documento registrado, então você consegue rever, analisar, identificar avanços, retrocessos, enfim, toda a manutenção, todas as manifestações vão ser mitigadas com certeza. Isso eu falo sem pensar duas vezes. Porque se já estou prevendo que aquilo ali está em ocorrência, ou que pode acontecer, eu já vou prevenir, eu vou tratar, eu vou me programar, eu vou conseguir organizar financeiramente esse reparo ou esse processo de manutenção, e finalmente eu vou ter um desgaste, um processo de manifestação patológica muito menor. Então, a manutenção preventiva, ela é muito importante na prevenção do aparecimento de fissuras, mas não somente na prevenção do aparecimento de fissuras, mas como da edificação como um todo. O sistema construtivo, ele precisa, ele pede por um olhar de um profissional, para que a gestão seja guiada na resolução de problemas. Isso é importantíssimo, é importantíssimo. Não, já começando pelo aspecto estético, né? As fissuras, todo aquele traz grandes problemas, assim, esteticamente, a construção, né? Então, já começando, assim, dos menos graves até os piores, né? Que pode, sim, provocar uma instabilidade da estrutura, pode... Por isso que é importante descobrir da onde que surgiu. Porque se você tem uma fissura e você não sabe da onde que é, você fica naquela incógnita. E se for um problema grave? E aí? Você vai colocar a tua vida em base no e se? Entendeu? Você não pode fazer isso, né? E eu acho isso muito importante. E fissura, rachadura, trinca acontece em 99% das edificações. E a maioria das construções acontece até aquelas construções assim considerável com uma estrutura ótima. Então, né, aí a gente vê o problema estético. Pessoal, vocês que estão aqui com a gente, você queria falar mais alguma coisa? Não, pode abrir para o pessoal para perguntas, não tem problema. Não, eu acho que eu vou concluir a live, né? Qualquer coisa depois a gente responde no direct. Perfeito, perfeito. Pessoal, vocês que estão aqui com a gente, eu queria agradecer muito, tá? A presença de todos vocês é muito importante aí para a gente unir nossos conhecimentos na área de engenharia civil. E, em segundo lugar, eu queria agradecer muito o engenheiro Hugo Martins por se disponibilizar, ele desde o princípio, a humildade dele, foi muito legal isso. Muito obrigado, tá bom? E é isso, pessoal. Ele agradece também. Queria só lhe agradecer antes de encerrar, lhe agradecer pelo convite, pelo espaço, né, para trocar essa ideia. Acho importantíssimo a gente desenvolver esse repasse de conteúdo, de informação. Acho que todo o país até precisa dessa renovação e desse caminhar. Acho que é bacana. Então, eu lhe agradeço pelo convite, Thalita. E deixo o espaço aberto para quem quiser conversar e trocar qualquer ideia sobre construções e sobre engenharia diagnóstica. Então tá bom. Nós temos aqui uma pergunta, se você puder responder aqui rapidinho. Claro. O Correia ele perguntou sobre trincas, fissuras devido à infiltração. Bom, vamos lá. Podemos sim. Quando a gente tem um processo de infiltração, essas trincas e fissuras, elas geralmente vêm acompanhadas ou de um processo de vazamento, né, ou de um gotejamento, enfim, ou até do aparecimento de eflorescências. Então, assim, a estrutura, ela sofre muito com água, né? A gente sabe que as construções, elas são inimigas, elas são hidrófugas, né? Elas não gostam de água. Então, a gente tenta ter o maior cuidado ali. E quando a gente tem uma fissura devido à infiltração, a gente vai perceber que ela vem acompanhada de eflorescência, que são aqueles manchamentos. Até pela própria abertura, ela começa a escorrer um líquido meio esbranquiçado, né? Que é por conta do óxido que está sendo feito ali. Além dos próprios processos de degradação, a abertura geralmente tende a avançar. Então, se você tem uma fissura ou trinca devido a uma infiltração, como ela tem a variação de umidade, né, geralmente, então essa fissura ela vai retrair nos processos de secagem, e quando ela começar a molhar de novo, ela vai começar a expandir. Então, esse processo de secagem e molhar, ela acaba abrindo mais o seu espaçamento, e assim a infiltração vai avançando, e por aí vai. Então, as fissuras que são associadas à infiltração, elas vêm geralmente combinadas com as eflorescências, que são esses manchamentos, ou até o estufamento, né, da própria massa e da pintura. E ela tem esse processo meio acelerado por conta, ainda mais se for, né, intermitente. Então,
se molha e seca com muita frequência, se tem essa variação de calor, ela vai avançar com muito mais rapidez do que um processo contínuo de vazamento, por exemplo. Muito interessante. Essa parte aí eu não sabia. Muito obrigada pela Obrigado a participação. você. Pessoal, é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.